Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver a todos nós nesse momento e em todos os momentos da nossa vida. Eu gostaria de agradecer a todos Eu gostaria de agradecer a todos por estarem aqui conosco mais uma vez. Eu estou usando um equipamento auxiliar do que normalmente a gente usa, por isso que está tendo uma pequena interferência. Nós tivemos um pequeno problema no nosso equipamento original, mas eu creio que vai ser possível podermos estar realizando a nossa atividade. Deus nos dá essas oportunidade de aprender. E o aprendizado, ele deve ser constante. E pelo fato dele ser constante, é que faz com que nós nos tornemos seres prontos, aptos a sempre estar recebendo. Mas cada um irá receber conforme aquilo que ele estiver preparado para tal. Então, o que nós percebemos é que se alguém nos oferece algo, mas nós não ainda compreendemos esse algo, não entendemos, não conhecemos, então para nós passa a ser descartável, não importante naquele momento. Na trajetória da nossa vida, tivemos muitas oportunidades. Muito nos foi oferecido, mas deste muito que nos chegou, deste muito que recebemos, pouco, muito pouco foi realmente por nós aproveitado. Mas isso faz parte do crescimento. Para que pudesse ser aceito esse algo a mais que nos chegou durante a nossa existência, seria preciso que nós já estivéssemos preparados. Então tudo tem seu tempo. E nós, como seres evolucionistas, seres predestinados a evoluir, estamos imersos no contexto da vida. A vida que sabiamente foi nos dada por Deus. Evoluímos. E para que pudéssemos evoluir, era necessário que acontecesse em nós essas transformações. E as transformações vieram. Então, para que a evolução aconteça, é necessário que exista a transformação. Primeiro ponto, e muito importante compreendermos, que evolução significa mudança. A mudança gerada pela transformação. Transformação esta que só acontece quando nós estamos preparados para permitir que ela aconteça. Progredir. Usamos muito o termo progredir como se fosse sinônimo de evoluir. Mas são diferentes. O progredir significa acrescentar algo. Adquirir algo a mais. E a partir do momento que esse algo a mais que eu adquiro consegue me mudar o meu conceito íntimo, substituindo valores, aí sim é que eu me transformo. Quando nós voltamos ao plano físico, quando reencarnamos, Deus nos faculta essa oportunidade de, no plano físico, mudarmos, transformarmos a nossa vida do que até então havíamos feito com ela, durante as existências passadas. Então, mudamos.
Transformamos, evoluímos. E essa mudança, para que ela aconteça, a reencarnação foi e é um instrumento que Deus facultou ao homem, a ponto de impor a nós espíritos a necessidade de reencarnarmos. Para que se mude de ano letivo, para que se passe a um curso diferente, até fechar todo o ciclo de estudos durante boa parte da nossa existência, foi necessário que nós fôssemos colocados à prova em todos os finais dos anos letivos e assim adquiríssemos a nota necessária para cursarmos no ano seguinte uma nova série. As reencarnações funcionam na escola da vida dessa forma. É necessário que possamos estar aqui, nesse ato de estudo, nesse ato de aprendizado, para que possamos adquirir os conhecimentos e experiências necessárias para nos fazer merecedores mais à frente de um novo momento, de um novo estágio, em um novo curso, em um novo ano, em um novo processo. Ao desencarnarmos, temos a oportunidade no plano espiritual de ampliar as nossas visões. Temos a oportunidade no plano espiritual, de repensarmos, parar, analisar aquilo que fizemos com a nossa vida, durante a nossa vida física, nesse período que cá estivemos. Os espíritos, na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, entre o intervalo que estão lá para voltar a reencarnar, em sua maioria passam por isso, porque fica tudo gravado em nossa consciência, em nossa memória. E lá temos a oportunidade de refletirmos com relação ao que fizemos ou ao que deixamos de fazer. E é realmente o que deixamos de fazer é que nós temos a situação do sofrimento que nos chega. Porque nós passamos a nos cobrar, como já conseguimos e fazemos aqui no plano físico, muito por aquilo que deixamos de realizar. E no plano espiritual não é diferente. As cobranças serão muito maiores porque nós vamos nos dar conta que perdemos muito tempo, que poderíamos ter utilizado o nosso tempo de uma maneira muito melhor. Mas Deus permite-nos que possamos ali estar vivenciando uma oportunidade também de esclarecimento. E uma oportunidade que, através do esclarecimento, através das atividades às quais nós somos colocados e nós nos colocamos também enquanto estamos no plano espiritual, temos a oportunidade de progredir. Porque o progresso, ele é você trazer valores, agregar ideias, situações, tudo aquilo que possa te ajudar a ampliar a sua visão e, no caso, te melhorar. Então, no plano espiritual, temos a oportunidade desse progresso. Mas é importante frisarmos a diferença entre progredir e evoluir. Falamos há pouco e repetimos. Progredir significa melhorar, ampliar a visão, trazer valores que irão agregar, que irão nos ajudar a sermos seres melhores. Reconhecimento daquilo que fizemos, em muitos casos, arrependimento. Já evoluir é transformar. Então as reencarnações existem para que aconteça essa transformação. Porque no plano material é que realmente iremos dar a prova e sermos subjugados a todos esses débitos que adquirimos. Expiá-los. E, acima de tudo, também com o véu do esquecimento que Deus nos proporcionou. Então, são situações diferentes. O progredir do evoluir. Boa noite, Sérgio. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Eu gostaria até que colocasse a respeito do som e do vídeo, como está chegando. Repetindo, nós estamos usando um outro equipamento hoje, porque não podemos usar o que nós usamos naturalmente. São coisas muito simples. Mas eu gostaria de saber como está chegando aí o áudio, o vídeo, se tá dando para a gente poder estar interagindo. Se é possível, Sérgio. Dá um ok para mim, por favor. Pois é. O progredir no plano espiritual, o evoluir no plano físico. A evolução, a transformação. Ok. Bom, você e todos os outros estão aqui conosco. Todos nós, durante esse tempo que estamos vivendo, e isso já há milhares e milhares de anos, temos tido essas oportunidades de nos transformar, de nos modificar com relação a tudo aquilo que somos e que temos sido até o presente momento. Então, assim, quando nós nos damos conta que todos nós, sem exceção, temos a mesma oportunidade, a primeira coisa que entendemos é o amor, a justiça de Deus por cada um. Segundo, compreendemos também que aquele que mais cresce, aquele que se desenvolve, em qualquer setor que ele se engaje, dentro do contexto da vida, é porque ele está aproveitando melhor as oportunidades que lhe são oferecidas. Ok? Mas também, somado a tudo isso, nós temos a oportunidade durante a nossa existência de desenvolver algo relacionado com o emocional, com o sentimental, o equilíbrio. Porque na convivência, no contexto, na troca, nós encontramos as diferenças. E as diferenças servem justamente para que nós possamos desenvolver esse equilíbrio. O equilíbrio que nos leva a ter a paciência que faz com que nós possamos conseguir conviver com quem nos cerca. E aí que existe uma das principais provas da nossa vida. O conviver com o outro. Vocês já perceberam a dificuldade que é a convivência? Como é difícil algo que parece tão simples. Conviver com aqueles que estão ao meu lado. Aquele que está no mesmo barco. Porque todos estão no mesmo barco, não é, Sérgio? Então, as diferenças causam essa dificuldade. Mas elas existem justamente para permitir que nós possamos desenvolver essas faculdades íntimas que irão gerar em nós virtudes, que fará com que nós sejamos melhores a cada dia, a cada momento, promovendo o equilíbrio necessário justamente para quê? Para vivermos ou convivermos com todos que nos cercam. Então nós pegamos essa grande família, família universal, e nós pegamos e trazemos para o nosso lar, para a nossa casa, a nossa pequena família. Somos diferentes. Temos nossos conflitos. E olha que nós estamos falando apenas de um pequeno grupo. O grupo mais próximo, o grupo da nossa família. Agora vamos ampliando isso. A imensidão de pessoas que todos os dias estão ao nosso redor, que nós já conhecemos e que nós ainda iremos conhecer. Cada um vivendo em mundos diferentes. Um mundo único, mas um mundo interior diferente.
Sérgio coloca que toda opinião que se choca com nossos conceitos nem sempre são engolidas sem engasgos. Por isso, incômodo. É isso. São essas diferenças, né, meu amigo? A convivência é complicada. E nós, o que temos que fazer? Primeiro, aprender que estamos aqui para nos analisarmos, enxergar a vida como sendo aquela que pede de nós satisfação constante. A análise deve ser constante para que possamos dar cabo do que estamos fazendo conosco e do que estamos fazendo com o outro na nossa vida. Sérgio coloca que a influência do meio em cada espírito é diferente. Cada um interpreta de uma forma distinta um mesmo acontecimento. Isso. São visões diferentes, né, Sérgio? Situações que acontecem comigo podem acontecer com você, mas para você parece ser totalmente diferente do que aconteceu comigo e vice-versa. É o resultado dessas diferenças. E o mais interessante de tudo isso é compreender que são nessas diferenças que nós crescemos. São essas diferenças que fazem com que nós mudemos os nossos conceitos. E ao mudar os nossos conceitos, nós promovemos em nós essa transformação. E é só através dessa mudança, essa transformação, é que nós evoluímos. Então, é algo sequencial. Não tem como você pular etapas. É necessário que você vá ali, tranquilo, sereno, mas firme em um propósito. Porque só conseguiremos realmente avançar quando temos um propósito definido, um ideal já ali, colocado para conseguirmos chegar até ele, conseguir alcançá-lo. Essas diferenças fazem com que muitos de nós se percam. Quantas vezes nós nos perdemos? Quantas vezes nós nos pegamos em conflito que poderíamos ter evitado? Não é, Sérgio? Quantas vezes? Mas somos imperfeitos. É o que normalmente falamos. Somos. Mas será que não dá para trabalhar um pouquinho mais, com mais vontade, essas imperfeições? Sim, dá. Só resta o querer, a vontade firme de assim o proceder. O Sérgio continua colocando que a influência, aquilo que chega, né, para cada um, ela é vista de formas distintas por cada um. A visão, o entendimento de cada um é diferente. Ele continua colocando que é por muito conta da criação, da evolução, da maturidade espiritual, etc. Toda diferença nos acrescenta. Por isso estamos em contatos uns com os outros. Senão evoluiríamos na erraticidade. A encarnação serve muito mais para acelerar o processo. Foi como nós colocamos agora há pouco, sabe, Sérgio? O plano físico, ele causa essa evolução real. O plano espiritual causa um progresso, que é a ampliação de visão. Então é importante a gente compreender essas diferenças, né? O plano físico, quando Kardec pergunta aos espíritos, com qual objetivo Deus impõe ao homem a reencarnação? E a resposta é para fazê-lo evoluir. Mais adiante, na questão, se eu não me engano, 75A, Kardec pergunta aos espíritos o que seria do espírito se permanecesse infinitamente no plano espiritual. E a resposta é que ele estacionar-se-ia. Ok? Então vamos só fortalecer esse conceito. No plano espiritual há um progresso. Progresso significa ampliação de visão, né? É acrescentar coisas que farão com que eu seja melhor, com que eu consiga enxergar melhor, planejar melhor, pensar melhor, me melhorar intimamente. No plano físico, toda essa melhora vai fazer com que culmine numa transformação. Nas situações, nas nossas relações, nas nossas experiências, nós vamos nos transformando. E essa transformação é que causa essa evolução, que são situações diferentes.
Por isso Deus, na sua sabedoria, no seu amor, na sua misericórdia por nós, faz com que nós possamos aqui no plano físico, usando a reencarnação para a nossa evolução espiritual. Sérgio complementa dizendo que o progresso no plano espiritual é diferente do que agregamos ao nosso espírito no plano físico. É isso. Plano espiritual, progresso. Plano físico, evolução. Evolução significa transformação. Progresso significa agregar valores para a sua melhora íntima com relação aos seus conceitos, às suas visões. Ok? Então vamos lá. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, a nossa convivência dentro dos nossos grupos religiosos, doutrinários, muitas vezes não é fácil. Porque nós temos conceitos que, como o Sérgio colocou, são os mesmos que são colocados para todos, com relação àqueles conceitos doutrinários, filosóficos, religiosos. Mas cada um tem uma forma diferente de estar agregando isso, adquirindo isso, assimilando. E muitas vezes nós falamos a mesma coisa. Mas parece que estamos falando coisas diferentes. Terminologias utilizadas, se não forem muito bem filtradas, se não forem muito bem trabalhadas, compreendidas, farão com que tenha-se ideias diferentes sobre algo que é igual. Por isso, os conflitos acontecem. Muitas vezes vemos pessoas ao nosso lado tomando partido de algo que nós já estamos ali, mas fica parecendo que para essa pessoa nós não estamos, que nós estamos participando de algo inverso, diferente do que ela está naquele momento defendendo. São essas visões diferentes que causam esses conflitos. Mas isso é normal? É. Na nossa atual fase de existência, claro que é normal. Porque somos seres ainda nivelados de uma forma, primeiro, muito aquém de algo mais evoluído. Porque sabemos que estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Ou seja, estamos mais próximos lá da simplicidade e da ignorância que fomos criados do que a perfeição que um dia alcançaremos. Isso é óbvio. Segundo, nós somos diferentes. Não ocupamos em nenhum momento, nenhum de nós, o mesmo patamar evolutivo. Então é óbvio que teremos conceitos, visões diferentes, muitas vezes sobre a mesma coisa, que gostaríamos de estar falando iguais. Mas eu creio que se nós nos esforçarmos um pouquinho, conseguiremos sim. Conseguiremos dosar esses conceitos, essas visões. O Sérgio coloca que outra coisa importante se lembrar é que, apesar do nível espiritual que alcançarmos, os nossos sentidos limitam os dons espirituais. Sem contar que as mensagens ultimamente são colocadas de forma dúbia, gerando múltiplas interpretações. As situações que nos chegam, não é, meu amigo? São por nós assimiladas conforme a nossa capacidade de compreensão. Às vezes sem querer, às vezes de forma intencional, por aqueles que são os formadores de opinião. Sim, essas mensagens que você se refere, muitas pessoas usam para manipular as pessoas. Nós temos isso no nosso meio político, no nosso meio social. Tantos estão utilizando a mídia, utilizando manipulação de grande massa em torno dos seus objetivos, para que seus objetivos sejam alcançados. Então, o que temos que fazer? Em todos os momentos, em todas as oportunidades, em todos os conceitos que nos chegam, utilizar o nosso bom senso. E esse bom senso significa utilizar a capacidade que já tivermos. Isso aí vai depender de capacidade intelectual e moral para colocarmos aquilo sobre o crivo mais firme possível,
para filtrarmos o que é real, o que é bom e o que não é daquilo que nos chega. Em tudo aquilo que nos cerca. Em tudo aquilo que nos cerca. Como nós havíamos colocado agora há pouco, no meio onde andamos, onde frequentamos, até mesmo no meio religioso que estamos engajados. Quantas dificuldades temos? Quantas dificuldades eu tenho para conviver com grupos que estão ali, em nome da doutrina espírita? Quantas dificuldades esses grupos têm para conviver comigo? Então, todos nós temos a nossa parcela de colaboração e de culpa. Porque se nós temos certeza que estamos certos em algo, e o outro não enxerga dessa forma, o que nós temos que fazer? Serenar, analisar, reanalisar, e depois buscar colocar aquilo de uma forma serena, tranquila, para ver se é possível já alcançá-lo. Se não, deixa que o momento virá. E também o contrário. Quantas vezes nós estamos errados? Mas não damos o nosso braço a torcer e não aceitamos quando alguém chega para nos corrigir. E essa correção, na verdade, será um auxílio que irá nos ser prestado naquele momento, para que nós possamos aprender a direcionar melhor o nosso caminho. Sérgio coloca que viramos massa de manobra. Pois é, né, Sérgio? É isso. Que um dia desse eu ouvi um conceito importante e novo para GPS. Gratidão produz serenidade. Olha que muito interessante isso que você colocou, meu amigo. Está faltando bom senso, estamos sempre armados, prontos para revidar, tentando justificar o injustificável. Está vendo? É isso. É aquela mania ruim que nós ainda temos de estar certo em tudo, de saber mais que o outro. Todos nós estamos aqui para aprendermos. Todos nós estamos aqui porque somos errados ainda. E esse erro reflete em tudo aquilo que nós sofremos, em tudo aquilo que nós passamos, que se somarmos, são muito mais coisas ruins do que boas, porque nós estamos ainda nesse patamar evolutivo baixo. E somos o resultado do que fizemos conosco no nosso passado, e ainda somos um resultado ruim. Então, precisamos aprender a ter essa serenidade, para que a serenidade possa gerar essa gratidão. Essa gratidão que produz a serenidade, como você colocou, e essa serenidade que fará com que nós desenvolvamos equilíbrio, esse equilíbrio é que fará com que nós sejamos mais felizes. Ou que nós sejamos menos tristes com as situações que nos chegam, que aprendamos a lidar melhor com elas. Então tudo isso faz parte do contexto que nós nos engajamos de sermos seres em evolução. Isso que é evolução? É o aprendizado constante que Deus proporciona a cada um de nós. Nossa verdade, nosso egoísmo, nossos milindres. E como temos, né, Sérgio? Como temos, meus amigos? Como temos ainda tantos. Lembrando que nós estamos aqui no chat do Spirit Book, a rede Spirit Book. E muitos também estão nos acompanhando pelo nosso canal, o live stream, e também tendo a oportunidade de estar conosco, acompanhando o nosso canal no YouTube. Gostaria de agradecer a todos. E por favor, deixem sempre os seus comentários e suas opiniões. Interajam aqui conosco. Esse é o objetivo do estudo. Todos que estão acompanhando nesse momento, façam suas colocações. É importante para que nós possamos criar sempre um ambiente para poder interagir, e através dessa interação é que nós vamos aprendendo juntos. Esse é o objetivo de um estudo. Fiquem à vontade. A evolução é inevitável. Vamos arregaçar as mangas e agir para o bem-estar comum da coletividade.
Ganhamos o livre-arbítrio e inteligência para usarmos de forma adequada, nos coloca o nosso querido amigo Sérgio, que sempre com muita coerência tem feito as suas colocações. Isso é muito bom, Sérgio. Isso é muito bom. E são conceitos que nós precisamos praticar primeiro conosco, no nosso dia a dia, e levar adiante, divulgarmos, principalmente através de nossas ações, e temos muitas oportunidades, muitas oportunidades. A vida nos oferece oportunidades de estarmos vivendo, convivendo em grupos, justamente para podermos divulgar, semear luz, sermos semeadores de luz. Precisamos ser. A vida nos cobra isso. O princípio inteligente atua sem cessar sobre o princípio vital. Sérgio colocou isso com respeito a nós, espíritos, atuando sobre o que é material, compreendendo que o material foi criado para que nós pudéssemos intelectualizar, usá-lo da forma adequada para o nosso bem e o bem de quem está ao nosso redor, o bem do outrem. Por isso que devemos atuar sempre de uma forma equilibrada sobre tudo aquilo que a vida nos proporciona. E a vida nos proporciona a oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados. E estarmos aqui encarnados significa termos a oportunidade bendita para evoluir. E termos a oportunidade bendita para evoluir significa misericórdia e justiça de Deus em nossas vidas. Porque, como dizia Chico Xavier, que seria impossível nós concebermos Deus sem a oportunidade bendita das reencarnações. Deus seria um ser injusto para com seus filhos. Deus seria um ser injusto para conosco, criaturas criadas por Ele. Porque nós não teríamos as oportunidades de resgatarmos os nossos erros. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós erramos? E quando nós erramos, nós aprendemos. E é justamente nos erros é que nós aprendemos. Erramos para aprender a acertar. Então Deus nos faculta essa oportunidade bendita para justamente aprendermos e termos a oportunidade de resgatarmos os erros que cometemos. Então Deus não seria Deus se Ele não tivesse nos dado a oportunidade de voltarmos quantas vezes fossem necessárias para continuarmos seguindo adiante na trilha da vida. Essa vida infinita, eterna que Ele proporcionou a cada um de nós. O Sérgio continua colocando que não só esperar um libertador que nos conduzirá ao céu, sem merecimento algum, nos livrando de tudo o que fizermos de ruim para os nossos semelhantes. Não basta esperar por isso, porque isso nunca aconteceu, nunca irá acontecer. Jesus Cristo veio para nos deixar uma lição. Ele é aquele que serve de modelo para que nós possamos alcançar esse céu que o Sérgio coloca, mas lembrando que esse céu encontra-se no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa consciência, que é o céu da transformação. Ele nos veio para nos ensinar o caminho que iria nos levar para dentro de nós mesmos, onde nós nos encontramos em Deus. Jesus veio não para ser um salvador, Ele não veio nos salvar de nada. Ele veio nos oferecer mecanismos, instrumentos, para que nós pudéssemos, a partir do momento que soubéssemos utilizar, nos salvar de nós mesmos. Ele não nos veio para tirar o pecado do mundo. Ele voltou para o plano espiritual e o mundo continuou errando da mesma forma. Porque não teria sentido. Se eu te devo, é necessário que eu te pague. É fundamental para que eu adquira responsabilidade sobre as minhas atitudes. Se você me deve, é natural que eu te cobre. Se você não tem o despertar dessa responsabilidade para me pagar. É assim. A vida é uma grande cobradora. E a vida é a oportunidade bendita que Deus nos dá para
sermos felizes, para nos conhecermos, para nos transformar. Estamos nos reajustando para subirmos um degrauzinho na escada evolutiva. Degraus, degrau por degrau, para podermos alcançar a ponta. Só conseguiremos degrau por degrau. É assim, com serenidade, com paciência, que gerará o quê? Como ele colocou lá atrás, gratidão. Gratidão por cada momento que vivemos, por cada oportunidade que temos. Agradecer muito por tudo isso que Deus faculta a todos nós. Sabe, meus amigos, a convivência é difícil, mas é necessária. A vida exige muito de nós, muito, mas se ela exige é porque nós estamos preparados. E só lembrando, mais uma vez, nós nos esquecemos que a maioria de nós que cá estamos, planejamos essa nossa atual fase de existência. Estávamos no plano espiritual e planejamos a nossa vida física. Ajudamos a traçá-la. Deus permitiu que para cá voltássemos, mas nós, utilizando esse livre-arbítrio que possuímos, nós ajudamos a traçar, a desenhar o caminho que iríamos aqui seguir. Então, se as coisas acontecem porque precisamos. Acontecem porque necessitamos. E acontecem porque nós pedimos para que assim fosse. E se acontecem coisas não apenas aquelas que pedimos no plano espiritual, mas aquela que refizemos aqui no plano físico e que nos chega através da reação da ação que aqui cometemos, fomos nós quem a causamos. Fomos nós, os seres, que fizemos com que ela aconteça. Então não foi o outro, fomos nós. É por isso que as rédeas da nossa vida devem estar em nossas mãos e não nas mãos do outro. Somos senhores do nosso destino. Nada como um dia após o outro, não é, meu amigo? Nos aborrecemos hoje para acertarmos amanhã, a cada um segundo as suas obras. É isso. As minhas obras serão minhas, as do Sérgio serão as do Sérgio, a sua será a sua. O mérito será de cada um. Mas também, aquilo de ruim que fizermos também pertencerá a cada um. Todos estamos subjugados a uma grande lei, a lei de Deus, que é imutável, que é perfeita assim como Ele. Todos, meus amigos, todos meus queridos amigos e irmãos, estamos subjugados à lei da vida. Queiramos ou não, gostemos ou não, felizes ou tristes, ricos ou pobres, negros ou brancos, deficientes ou não, não importa onde estejamos, a condição que vivemos, estamos todos subjugados à mesma lei. E essa lei é para todos. Não existem privilegiados. Existem sim aqueles que, fruto de experiências adquiridas, tornam-se mais maduros e com a maturidade se desenvolve a sabedoria e aproveitam melhor as oportunidades que lhes chegam. Isso sem dúvida. Sem dúvida. Muitos caminham mais rápido na estrada da vida porque já trazem para a vida do seu cotidiano, já sabem que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta e por isso procuram trilhá-la. Mas muitos de nós insistem ainda em se perder, em buscar atalhos,
em aventurar-se por caminhos desconhecidos. E aí, o resultado, infelizmente, chega muito mais desagradável, chega muito mais pesado, carregado de sofrimentos, de atribulações, do que se tivéssemos ido por um caminho que parecesse mais longo, mas que nós, em nosso íntimo, já sabíamos que era mais seguro. Precisamos parar de tentar enganar a vida. Não conseguiremos. Precisamos e estamos aqui para nos adaptar a ela. E só através dessa adaptação é que conseguiremos entendê-la. E a partir do momento que nós conseguimos entendê-la, conseguimos aceitá-la. Nesta encarnação, quero pagar tudo que já obsediei os confrades de outras encarnações, coloca o Sérgio. Aceitar sem lamentar nossas provas e expiações, lembrando que a aceitação é diferente de conformismo. Muito bem, meu amigo. Isso é muito importante, isso que o Sérgio acaba de colocar, porque as pessoas, às vezes, quando a gente fala em resignação, as pessoas confundem com isso, né? Com a questão do baixar a cabeça, do conformismo, né? Não é isso. Não é isso. Quando nós falamos nessa aceitação, é compreendermos que, ao aceitarmos os desígnios de Deus, compreendemos que esses desígnios de Deus têm a nossa parcela de soma, porque fomos nós que causamos essas situações para as nossas vidas. Então isso significa maturidade, essa aceitação é maturidade. Reconhecemos que nós causamos algo e que precisamos resgatar ou modificar, mudar esse algo de um jeito ou de outro que fizemos. Na maioria das vezes, algo ruim. O conformismo é aquela coisa de algo que nos chega imposto e nós abaixamos a cabeça e aceitamos. Não questionamos, não relutamos, não reagimos, não fazemos nada para mudar aquela situação. Ah, eu estou sofrendo, então eu vou sentar num canto e vou chorar e ser um eterno sofredor. Minha vida está cercada de tantas coisas tristes, e aí eu vou aceitar e não vou mudar, não vou fazer nada que aquilo mude. Isso é conformismo. Precisamos lutar constantemente contra tudo de ruim que nos chega. Precisamos lutar constantemente, porque só nessa luta que nós travamos no âmago do nosso ser é que nós conseguimos fazer que aconteçam essas mudanças. E é só através dessas mudanças é que nós conseguimos sair daquela situação que estamos. E nos projetamos, nos levamos, nos elevamos para outro estágio. Nos colocamos em situações diferentes. Então, esse aprendizado deve servir para compreendermos que são nas nossas lutas diárias é que crescemos, é que modificamos, é que caminhamos, é que transformamos. Aprender a trabalhar a nossa ira, não desperdiçar energia. No Espiritismo, infelizmente, tem pessoas que cultuam o sofrimento. Quanto mais doer, melhor. Tem sim, Sérgio. Sem dúvida, isso aí também realmente, eu concordo com você, no Espiritismo e outras religiões. Né? Infelizmente, as pessoas elas acabam enxergando na religião, e também, no caso, na própria doutrina espírita, como religião também que o é, como sendo um válvula de escape, como sendo algo que alguém estaria colocando para que ela pudesse, através dela, ser feliz. A religião não vai levar a felicidade de ninguém. Não é a religião, é a espiritualização. Para eu ser um ser espiritualizado, eu não preciso da religião. A religião tem um papel de fazer com que eu possa desenvolver valores nobres. Ela deve me facultar isso. Mas se eu não tenho a oportunidade de estar envolvido em uma determinada casa religiosa, não significa que eu não vá adquirir esses valores nobres, esses valores mais elevados, para que eu possa ser feliz e eu possa me melhorar. Então as pessoas acabam levando dentro da casa religiosa como se fosse um pronto-socorro físico, um hospital.
levando para lá uma enxurrada de problemas, como se aquele lugar fosse resolver os seus problemas. Não vai. Aquele lugar pode sim. A casa espírita, a casa evangélica, a casa católica, o templo budista, não importa, pode sim te ajudar, te facultar meios para que você possa exercer sobre si um poder maior, um controle maior. Esse é o objetivo da religião. Te fortalecer em conceitos que te elevem ao sagrado, a Deus. Mas você tem que sair e vencer por si só. É você mesmo. A vida está nas suas mãos. As rédeas dessa vida é sua, é minha. Somos donos do nosso destino. Então precisamos ser mais firmes, mais decididos, mais fortes, para que possamos alcançar esses objetivos que estamos aqui para alcançar, para desenvolver, que nós mesmos traçamos lá atrás. Quando realizamos algo, realizamos tantas coisas, realizamos o tempo todo. Nossa vida está cercada de ações constantes. E para cada ação existe uma reação contrária. Precisamos ter consciência disso. Eu não passarei pela vida plantando sem colher. Vou plantar, mas também irei colher. E minha colheita só será farta de coisas boas se eu cuidar das sementes que eu irei plantar. Se eu verificar o nível, a qualidade da semente que eu estarei plantando, e principalmente em qual solo eu estou pisando, arando, trabalhando e pensando em plantar essa semente para dali estar colhendo bons frutos. Porque senão eu vou fazer como Jesus disse. Eu vou estar jogando pérolas aos porcos. Vou estar desperdiçando a minha semente em solos que não são férteis, que não irão me proporcionar aquilo que necessito para poder fazer com que ela cresça forte e me dê frutos lá adiante. E esse solo é a vida. Esse solo é o lugar onde eu me situo, o lugar onde eu estou me colocando no contexto da vida. O meio onde eu escolhi viver. O meio onde eu resolvi me colocar para que aquele meio pudesse fazer com que eu melhorasse. Será que nós estamos nos colocando nesses meios que vão nos proporcionar isso? Ou será que nós estamos deixando que a vida passe e não tirando dela o objetivo que para cá viemos? Que é experiência somado a valores e resultados de tudo aquilo que fazemos conosco. Precisamos nos analisar melhor. Analisar melhor tudo aquilo que nos cerca. Porque só aí é que nós vamos compreender onde nós estamos. E se nós temos a ver realmente com aquele meio que nós nos encontramos. O meio não nos influencia para causar em nós uma mudança de nossos conceitos. Não. O conceito é meu, é seu. O meio não tem essa capacidade de mudar em nós a nossa intimidade. Isso é nosso. É fruto das nossas experiências. O meio não tem como modificar isso. O meio não influencia o homem a esse nível. Influencia em coisas banais, mas não em algo íntimo. Isso é seu, é meu. Não tem como colocarmos a culpa no meio em que vivemos. Não dá. Senão seria muito fácil. Poderíamos estar justificando tudo, por quê? Porque nascemos no meio de
pobreza, de miséria. Por isso precisei roubar, precisei enganar. Então nascemos no meio de riqueza, de fartura. Por isso que eu não desenvolvi a consciência de fraternidade, nunca precisei olhar para o outro, para o próximo, etc, etc. Então, estaríamos sempre justificando as nossas atitudes ou o que somos pelo meio onde vivemos, nascemos. Não. Precisamos ter responsabilidade conosco. Responsabilidade com a vida que nós trazemos para a nossa vida. Com as ações que são resultado daquilo que nós queremos intimamente e que expressamos através dos nossos atos, das nossas atitudes. É isso que gera a responsabilidade. Arcar com tudo aquilo que fizemos, que fizermos. E assim adquirimos e desenvolvemos maturidade, nos tornamos seres maduros, seres conscientes. O Sérgio coloca que só se comporta adequadamente dentro do templo, ao sair volta a errar. Ele está falando em relação às pessoas que estão dentro de uma determinada casa religiosa. Os mesmos erros, tudo de novo. Como se libertar do jugo do obsessor, assim, se sempre estivesse se sintonizando com ele. Nos diferenciamos dos animais e tais minerais. Tem gente que voltará com dívida maior do que quando reencarnou, sem pagar nada, só a fatura mínima e gastando nossos bônus hora por conta. Realmente, meu amigo, está coberto de razão. Muitas vezes nós chegamos aqui e acabamos acumulando mais débitos ainda. É por isso que devemos, meu amigo, devemos pensar muito antes de cometermos ou realizarmos quaisquer atitudes que sejam. Porque nós somos diferentes dos animais, vegetais, dos minerais. Nós somos espíritos, somos seres inteligentes da criação. Precisamos usar esse atributo que nós possuímos, o atributo da inteligência. Sermos mais racionais, termos mais racionalidade em tudo que nos cerca, colocar essa racionalidade, exteriorizá-la em todos os momentos onde estivermos. Porque é ela que fará que se desenvolva esse lado nosso lado moral, esses valores nobres. Nós só desenvolvemos quando nós já sabemos que eles precisam ser desenvolvidos, o porquê que eles precisam ser desenvolvidos. Nós vamos conhecendo a verdade, como nos disse o nosso Mestre Jesus, e essa verdade vai nos libertando de nós mesmos, nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, nossos vícios morais. Por isso que estamos aqui, para viver a vida de uma forma intensa. Viver de uma forma intensa significa aproveitar a vida em tudo de bom que ela nos oferece. Muitas vezes as pessoas elas confundem muito essa coisa do viver a vida de uma forma intensa. Tem que viver a vida de uma forma intensa. Pronto. Já acha que viver a vida de uma forma intensa é sair por aí, vivendo esse lado material e tudo que esse lado material pode proporcionar-nos. Não. Viver a vida de forma intensa é viver os valores nobres. Se eu não os tenho, que eu busque-os, que eu passe a conhecê-los no outro, que eu siga o exemplo daquele que é bom, daquele que é melhor do que eu traga esses valores para a minha vida, porque só assim é que eu conseguirei me tornar um ser melhor e parar de errar os mesmos erros, como nos colocou o nosso querido amigo Sérgio. Sérgio coloca que, como falávamos na semana passada, o instinto animal é inferior à nossa inteligência, por termos a consciência de nós mesmos, sem dúvida, Sérgio. Esse princípio inteligente de desenvolvimento, o instinto é uma forma arcaica de inteligência, mais primitiva. E nós, espíritos, temos esse atributo de termos como atributo principal a inteligência. É o que nos diferencia dos outros reinos. É por isso que nós arcamos com as consequências dos nossos atos. Porque nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher o que fazer conosco. Então, nós também iremos arcar com os nossos atos. Por isso que nós estamos aqui passando por provas e espiando o nosso passado. É justamente porque nós temos esse atributo que só nós possuímos. Seres inteligentes da criação que somos. Podemos arcar com essas responsabilidades.
com os sofrimentos gerados por nós, com as alegrias também geradas por nós. Repetindo que nada nos é dado. Tudo é fruto de conquistas. E deve ser assim. Porque é aí que se faz presente, de uma forma tão clara, a justiça de Deus para cada um de seus filhos. Se você, temos a oportunidade de sermos aqueles que já têm acesso a esclarecimentos, quantos outros não têm essa oportunidade? Quantos outros se encontram em locais onde não tem essa oportunidade? Quantos outros estão bloqueados fisicamente? Não têm essa oportunidade que você tem. Então, a oportunidade de exercitarmos aquilo que nos chega é dado a cada um segundo a sua capacidade de exercitar. É aí que está a justiça de Deus. Cada um tem o seu momento nessa estrada chamada evolução. Nossa razão deve sobrepor a emoção desenfreada. Muito bom auxiliar a aprender. A troca é fundamental. Sem dúvida, meu amigo. E é só nessa troca é que nós crescemos. E é só nessa troca, nesse crescimento, é que nós nos transformamos. E é só na transformação advinda dessa troca e desse crescimento é que nós evoluímos. E é só através da evolução que nós nos tornamos seres melhores, seres mais fortes, mais firmes, mais decididos a trilhar em um caminho, a galgar propósitos mais elevados para as nossas vidas. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, permitiu a todos nós e permite a todos nós que cá estejamos para continuarmos a nos transformar e evoluir. Cobrar sempre, mas sem revolta, pacificamente, com urbanidade, civilidade, de forma ordeira, sempre, meu amigo. Sempre, não é, Sérgio? E todos que aqui estão. Com serenidade, compreendendo o defeito do outro, a imperfeição do outro, porque nós também somos defeituosos, nós também erramos e somos imperfeitos, iguais ou mais do que o outro. Jesus disse que deveríamos querer para o outro aquilo que queremos para nós. Tudo está incutido na ideia da convivência, na ideia da troca, na ideia de estarmos aqui em grupos, vivendo em meio a essa grande família universal que todos nós temos e somos irmãos. Por isso o amor fraternal que Jesus nos deixou como exemplo e que devemos buscar praticar, independente de quem ou com quem ou para quem quer que seja. Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos somos criaturas destinadas a ser felizes, a sermos espíritos perfeitos. Erraremos muito ainda, mas aprenderemos para não repetir os erros do nosso passado. É isso, meu amigo. Encontrar novas soluções sempre em tudo aquilo que nos chega. Tirarmos proveito de tudo. Dos erros, para não errarmos. Dos acertos, para continuarmos firmes. Usarmos a vida como ela é. Esse grande laboratório para que possamos experimentar e dele tirar a solução perfeita. Aquela que irá fazer com que nós caminhemos mais de uma forma reta ao ideal maior que fomos criados para alcançar e alcançaremos, que é a nossa perfeição. Gostaria de desejar a todos uma semana repleta de muita luz, de muita paz, de muito amor. Que Deus envolva a todos nós. Agradecer a todos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui na Rede Espírita Book e também
podermos estar aqui no site, no nosso canal, no live stream. Também aqueles que têm nos acompanhado pelo nosso canal no YouTube. Nosso encontro semanal, nosso bate-papo. Semana que vem, dia 26, nós não teremos o nosso encontro. Retornaremos daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas nós retornaremos para dar sequência no nosso bate-papo, nosso estudo aqui na nossa sala virtual no Spirit Book. Muito obrigado a todos, meu amigo Sérgio, Suzana, todos, nossa querida amiga Ilma, todos que aqui sempre estão conosco, e todos aqueles que estão chegando e que estão tendo a oportunidade de estarem aqui conosco. Que a Páscoa chegue para cada um de nós e encontre nós, e compreendamos que o seu grande sentido, que é permitirmos sempre o renascimento constante de um novo homem, de um novo ser, mais firme e mais forte, em busca de propósitos e de ideais mais elevados para as nossas vidas. Muita paz e muita luz no caminho de todos nós.